eu quero falar com vocês sobre o tema de quem depende a nossa vitória. Fala, de quem depende a minha vitória? Fala, a minha vitória. Né? De quem depende? Porque às vezes nós ficamos jogando a culpa para outras pessoas por causa dos nossos fracassos. Não venci por causa disso, não consegui isso por causa daquilo, por causa de fulano, de ciclano. Ficamos terceirizando a nossa vitória, a nossa vida. Mas será se a nossa vitória depende da opinião dos outros? Será se a nossa vitória depende do que os outros possam fazer por nós? De quem depende? De quem depende essa nossa vitória? Na verdade, todo mundo quer vencer em todas as áreas da vida. Verdade ou não? Ninguém quer saber de fracasso, porque fracasso não é coisa boa, mas vitória é. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens e de mulheres que foram vitoriosos. Homens e mulheres que venceram. E este é o objetivo perseguido por todos. Ora, sem juízo, sem noção de vida, é aquele que não quer vencer. Ninguém quer fracassar em absolutamente nada. E quando alguém vence, alguém que o ama diz parabéns pela sua vitória, pelo seu sucesso. Seja na área financeira, profissional, seja no casamento, na família, não importa qual seja a área. O importante é a vitória. Amém? Mas de quem depende esta vitória? De fato, de quem depende a sua vitória? A vitória, ou a palavra vitória, significa ato ou efeito de vencer o inimigo em batalha. Ou seja, não existe vitória se não existir uma batalha. Não existe condição de você se tornar um vitorioso se você não lutou, se você não batalhou. Nisso nós podemos entender que a vitória, antes de tudo, depende de nós. Primeiro ponto, precisamos entender que a vitória depende de quem? De nós. Fala, a minha vitória, em primeiro lugar, depende de mim mesmo. Não depende dos outros, da opinião dos outros. Depende de você. Depende de como você encara a vida. Depende de como você encara as coisas. Depende de como você encara as circunstâncias. De como você encara os problemas. Todos querem vencer. Mas nem todos querem lutar. Tem muita gente que se recua na batalha. Não, eu quero ser vitorioso, mas não quero enfrentar esse problema. Eu quero ser vitorioso, mas eu não quero lutar, eu não quero batalhar. Eu quero que as pessoas lutem por mim. Eu quero que as pessoas façam isso por mim. E isto não é vitória. E se você quer vencer e não quer lutar, foge das dificuldades, foge dos problemas, você não está realmente tendo um pensamento coerente. Porque não há vitória sem lutas. Amém? Não há vitória sem luta. Ou você luta a sua batalha e se torna um vencedor, ou você deixa de lutar e fracassa.
Não existe uma terceira opção. Ou você enfrenta os problemas e vence, ou você deixa de os enfrentar e fracassa. Mas muitas pessoas não querem. Fica olhando para alguém que venceu, que está em certo patamar na vida, e não sabe os degraus que ela subiu, as lutas que ela enfrentou para chegar naquela posição. Por exemplo, tem muita gente que quer se dar bem na vida profissional, mas ela não quer estudar. Ela não quer gastar tempo no estudo, ela não quer pagar um preço fazendo cursos, uma faculdade, se dedicar e aprender uma nova profissão. Mas aí ela olha para alguém que está se dando bem na vida e ela diz: teve sorte. Mas ela não para pensar que se ela tivesse seguido o mesmo caminho e lutado as mesmas batalhas, ela poderia estar na mesma situação. Não é verdade? Quer vencer? Enfrente as dificuldades. Não fuja delas. Amém? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a vitória depende de nós. Mas aí nós ficamos dizendo: Deus, me abençoa e me faça vencer. Me dê vitória, Senhor. E ficamos orando, ficamos buscando a Deus. Imaginamos muitas vezes que Deus vai descer do céu, vai vir, vai resolver os nossos problemas e nos evitar as dificuldades. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus é Pai. E um pai responsável. Gente, o pai que evita, que procura evitar as dificuldades dos filhos, ele é um pai irresponsável. Ele está criando filhos fracos, que no dia que ele faltar para o filho, ou que ela faltar para a sua filha, e que esse filho, essa filha tiver que enfrentar as dificuldades sozinhos, eles vão fracassar. Porque não vai ter ninguém por trás para lhes segurar. Deus não nos evita de enfrentar problemas. Deus não nos evita de enfrentarmos dificuldades. Deus nos ajuda em meio às dificuldades. Deus nos fortalece em meio às dificuldades. Mas não foi isso que Jesus ele disse em João 16:33? Ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Ele já nos deixou certo. Fique certo, neste mundo vocês vão enfrentar dificuldade. Neste mundo vocês irão enfrentar aflições. Neste mundo vocês irão enfrentar problemas. Uns mais, outros menos. Mas ele diz: quando vocês estiverem enfrentando estas dificuldades, tenham bom ânimo. Tenham o quê? Vocês não sejam pessoas animadas, dispostas a lutar, porque só assim você vai vencer. O que foi que levou o povo de Israel, um dos motivos que levou o povo de Israel a passar 40 anos vagando no deserto? Porque eles se recusaram a lutar. Esse foi um dos motivos. Tudo estava nas suas mãos, Deus estava já tratando com o assunto, mas eles se recusaram a tomar posse. E em vez de tomar posse, eles infamaram a terra.
Eles disseram que aquela terra não era boa, que aquela terra não era para eles, que Deus tinha os levado ali para que pudessem ser mortos. E perderam, fracassaram. Quantas pessoas decidem buscar a Deus, mas se recusam a enfrentar as dificuldades com Deus para poder vencer? Não é verdade? Sim ou não? Muitos estão desanimando, parando pelo caminho. Mas o Senhor quer que você continue. Porque a vitória pertence a quem enfrenta as dificuldades. Este é o primeiro ponto. Olha o que diz Paulo ao Timóteo, na sua segunda carta, do capítulo 2, do verso 3. Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. De acordo com o quê? Com as regras. Quer vencer? Você precisa entender que para poder chegar à posição de vencedor, ao pódio de vencedor, existem regras a serem observadas. Aleluias. Pastor, Deus vai me abençoar, eu vou vencer. Eu creio. Mas você está caminhando de acordo com o que a palavra de Deus ensina? Existem regras para nós. Existem regras para o vencedor. Em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos. Não podemos desviar desse caminho nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos seguir em frente, olhando para o Senhor. Aleluias. Mas a realidade é que muitas vezes, em nome de fé, inventamos muitas coisas. Criamos muitas coisas. E por causa disso fracassamos. Precisamos entender que as promessas de Deus são para os vencedores. São para quem? Para os vencedores. Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos isso. Deus fazendo promessas para os vencedores. E só no livro do Apocalipse nós encontramos pelo menos 8 promessas para os vencedores. 8. Olha o que diz. Primeiro ponto, Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem é que vai ter o direito de comer da árvore da vida? Fracassado não. Segundo, aquele que tem ouvidos, ouça. Presta atenção que sempre, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O fracassado não. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quem é que vai receber? O vencedor. Aquele que vencer e fizer minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Aquele que vencer. Não é aquele que fracassa. O vencedor será igualmente vestido de quê? De branco. E jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Ao vencedor. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Farei o quê? Do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus.
e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Promessa para quem? Ao vencedor. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. A quem? Ao vencedor. E 8 aqui, ó. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Presta atenção que as promessas da eternidade são feitas para o vencedor, para aqueles que venceram aqui. Amém? Para aqueles que venceram em todos os aspectos aqui. Aqueles que caminharam com o Senhor até o fim. Aqueles que foram fiéis a Ele até o fim. Mas esta vitória, gente, é para aqueles que querem vencer. Pertence àqueles que de fato decidiram vencer. Não é para aquela pessoa que diz: isso não é para mim. Não, é demais. Não dá para enfrentar essas dificuldades, esses problemas. Ah, Jesus disse que esse mundo é cheio de aflição. Não, mas eu não aceito isso não. Não, eu creio que Deus está comigo, e se Deus está comigo, então tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar bem. Ah, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim que muitas vezes falamos? Não é verdade? Mas só que muitas vezes nós falamos o texto fora do contexto e criamos chavões. E às vezes você olha e você não percebe, mas a vida daquela pessoa não é o que ela diz ser. Porque não é apenas o que você diz, é o que você vive. Porque muitas vezes existe uma dicotomia, né? Não se concorda aquilo que você fala com aquilo que você vive. Você fala uma coisa e vive outra. Você diz: eu posso todas as coisas, mas o que você está vivendo? Você está vivendo como um vencedor ou como um fracassado? Como alguém que pode todas as coisas ou não? Quando Paulo escreveu essas palavras, tudo posso daquele que me fortalece, uma frase, um chavão que é usado por muitas pessoas, ele não estava dizendo apenas eu posso todas as coisas, como muitas pessoas falam hoje. Eu não coloquei no slide, mas se você puder colocar, Messi. Filipenses 4, 10 a 13. Nós vamos ver quando foi que ele disse que podia todas as coisas. E por que ele disse que podia todas as coisas. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Ele está tratando com os filipenses em relação às necessidades que eles tinham suprido dele, Paulo. Não digo isto como por necessidade. Não estou falando isso porque eu estou tendo necessidade que vocês me ajudem, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, eu sei viver em qualquer situação. Eu sei viver quando tem fartura, quando não me falta nada, quando está tudo bem.
Mas eu também sei viver quando o cinto aperta. Eu também sei viver quando as coisas estão difíceis. Próximo. Posso todas as coisas em Cristo que... Presta atenção uma coisa. Antes dele dizer que podia todas as coisas em Cristo, ele diz por quê ele pode viver isso. Ele diz, eu posso viver porque Cristo me fortalece. E por causa dessa força que vem através do conhecimento e da presença de Cristo, e porque eu decidi encarar as coisas como elas são, eu posso enfrentar qualquer circunstância, sabendo que o que me importa é terminar a minha vida aqui, fiel ao meu Deus. Amém? Muitas vezes, a nossa vida se torna mais dura, porque deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para as dificuldades. A nossa vida se torna mais dura, mais cruel, porque deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé e começamos a olhar para aquilo que está ao nosso redor. Como eu já falei aqui em outras ocasiões, as dificuldades elas não podem ser ignoradas. Os problemas não devem ser ignorados. Mas eles também não podem ser supervalorizados. Você precisa entender que os problemas precisam ser encarados de frente. E essa decisão precisa partir de nós. Amém? Essa decisão precisa partir de onde? De nós. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Agora, gente, para um pouco e pensa. Tem muitas pessoas no mundo que tinham tudo para serem fracassadas, para viverem na sarjeta. Não creem em Deus, não andam com Deus. Mas o que acontece? São pessoas vitoriosas no âmbito financeiro, profissional. Espiritual não. Fracassa em muitas outras áreas, mas quando você olha para ela, muitas vezes parece que está tudo bem. Financeiramente está tudo bem. Mas por quê? Porque naquela área elas decidiram vencer. Agora para um pouco comigo e pensa. Se elas sem Deus conseguem chegar a tal ponto, agora imagina você com Deus. Nós podemos ir muito mais longe. Amém? Por quê, gente? Em primeiro lugar, nós precisamos depender de nós, da nossa decisão. Mas se queremos de fato ser pessoas vitoriosas, em segundo lugar, ou a segunda pessoa que você precisa depender é de Deus. Fala, sozinho não dá. Eu preciso de Deus. Mais uma vez. Eu preciso de Deus para vencer. Você precisa de Deus para vencer. Não adianta você tentar vencer sozinho. Não adianta você tentar sair da circunstância que você está vivendo sozinho. O mundo está vivendo um momento ímpar, onde as pessoas estão com medo, onde a depressão aumentou, onde as pessoas estão inseguras, onde muitas pessoas ainda estão trancadas dentro de casa e se recusam
se relacionar com outras pessoas. Onde muitas vezes tem pessoas que estão evitando visitar e ser visitada. Você vê isso na rua, você vê isso no supermercado, no trabalho. Onde tem pessoas que às vezes ela vai para todo lugar, mas às vezes ela tem medo de fazer o quê? De vir para a igreja. Como se o vírus que atacou tanta gente, ele não estivesse no mercado, não estivesse na rua, não estivesse no transporte, mas está na igreja. Mas o mundo está meio perturbado por causa do contexto que nós vivemos nesses últimos tempos. As pessoas estão assim. Agora, se nós encararmos as dificuldades e olharmos para elas, elas se tornarão tão gigantescas, a tal ponto de nos destruir por completo. Mas agora, se nós encararmos as dificuldades, olhando para o Deus, Criador e sustentador dos céus e da terra, nós iremos vencer. Amém? Glória a Deus! Diante das situações que o mundo está vivendo, muitas pessoas durante esse período decidiram até não confiar mais em Deus. Não, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer do que estar na igreja. Tenho outras coisas mais importantes para fazer do que ler Bíblia, do que ouvir a mensagem, do que estar na casa de Deus. Não, eu vou cuidar da minha vida. Diante das dificuldades, elas focaram os problemas, imaginam que vão vencer só. Mas sozinhas, ninguém chega a lugar nenhum. É Deus a nossa vitória, o nosso socorro, a nossa salvação. Não apenas da nossa alma, mas aquele que nos socorre das nossas dificuldades diárias. O que foi que Jesus disse? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que ele falou? Está lá em Mateus 28. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos já consumaram? Não. Então a promessa está de pé. Ele está comigo, Ele está com você, desde que queiramos estar com Ele. Desde que decidamos andar com Ele, fazer a vontade dEle, viver a palavra dEle. Ele não nos abandonará jamais. Salmo 60, 12. Olha o que diz. Em Deus faremos o quê? Proezas. Porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Fala, eu dependo de Deus para vencer os meus inimigos. Outra vez. Mais uma vez. Gente, quem falou isso aqui? Davi. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Não é nas nossas capacidades, no nosso conhecimento, na nossa força, mas é em Deus. É Ele que nos faz vencer. Então eu preciso, em primeiro lugar, decidir vencer. E em segundo lugar, eu preciso buscar a força de Deus para vencer. Eu preciso decidir não permanecer na posição de fracassado, de derrotas,
Mas depois que eu tomar essa decisão, eu preciso levantar a cabeça para o céu e dizer: Senhor, sozinho não dá. É em Ti que eu vou vencer. É com o Senhor que eu vou vencer. É o Senhor que vai me fazer vitorioso. 2 Samuel 22, 26. São palavras de Davi também. Ele diz assim: ao fiel te revelas fiel. Deus, ao fiel, se revela o quê? Fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas ao perverso, te revelas o quê? Astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, e com meu Deus posso transpor muralhas. Em Deus, volte, por favor. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. É o Senhor que ilumina os meus passos. É o Senhor que mostra o caminho que devo seguir. Por isso que eu tenho que olhar para o Senhor. Amém? Nós temos o costume de dizer, né, que Deus te acompanhe. Não, gente. Não é Deus que tem que nos acompanhar. Nós temos que acompanhar Deus. Porque geralmente quando você acompanha alguém, você vai o quê? Atrás. Se Deus for me acompanhar, Ele vai se perder. Deus não acompanha o homem, mas o homem é que tem que olhar para Deus. Ele tem que estar na nossa frente. Eu tenho que olhar para Ele, saber para onde Ele vai. O Senhor ilumina as minhas trevas. É o Senhor que faz o quê? Ilumina as minhas trevas. Contigo, ou seja, ilumina as trevas. É Ele que aclara as minhas ideias. É Ele que me dá direção. Trevas fala de ignorância, de falta de conhecimento, mas é o Senhor que mostra o caminho. Jesus, Ele diz: aquele que me segue não andará em trevas. Contigo posso avançar. Você só pode avançar com quem? Com o Senhor. Posso avançar contra uma tropa. E com o meu Deus posso transpor muralhas. Aleluias! Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Eu preciso decidir vencer, mas eu só posso vencer com o Senhor. É Ele que me torna vitorioso. Amém? A minha vitória depende da minha decisão de vencer e da minha decisão de confiar em Deus. Onde está o teu coração? Onde está? Em quem está a tua confiança? Em quem? Você tem que olhar para o Senhor. Pastor, as coisas são difíceis lá em casa. As coisas estão complicadas da minha vida. As coisas estão complicadas, pastor. Você vai continuar olhando para os problemas e dizer que está complicado e aceitar essa complicação? Ou você vai levantar a sua cabeça, vai se render ao Senhor e vai dizer: Senhor, eu não aceito viver assim, eu quero vencer. E eu preciso do Senhor. É decisão pessoal. Amém? Agora, depois que você decidir, você tem que fazer o que Paulo lhe falou para Timóteo. Andar de acordo com as normas estabelecidas por Deus.
Você tem que olhar para a palavra de Deus e observar como deve seguir um vitorioso. Gente, o vitorioso não é apenas aquele que luta, é aquele que luta de acordo com as regras. O atleta não é apenas vitorioso, não é apenas aquele que compete, é aquele que compete de acordo com as regras. Quem ignora as regras fracassa. Por isso nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, entender o que Deus tem para nos falar, o que Deus tem para nos orientar, o que Ele quer de nós. Ah, pastor, eu oro, estou na igreja, eu clamo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas tem observado as regras a seguir? Foi isso que João falou. A oração que Deus responde é aquela oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. Quando Tiago ele fala sobre vida com Deus, ele diz: submeta-se a Deus. Tem muitas pessoas que estão dizendo: diabo, vai embora. Diabo está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Mas ela não se submete a Deus. Ela não se submete à palavra de Deus. Então, se ela não se submete à palavra de Deus, o diabo não está amarrado coisa nenhuma. Ela vai continuar fracassando. Ela vai continuar fracassando. O diabo vai continuar montando sobre ela. Por quê? Porque ela não se submete ao que a palavra de Deus ensina. Entendeu? Submeta-se ao Senhor, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. É isso que Tiago fala. Primeiro, submeta-se a Deus. Siga as regras estabelecidas por Deus. Depois que você se submeter a Deus, pode resistir o diabo. Aí ele vai fugir de você. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Amém? Aleluias. Quando nós assim fazemos, nós somos vitoriosos. Você quer ser um vencedor? Sim ou não? Viva de acordo com as regras estabelecidas por Deus. Decida vencer, busca o Senhor e viva de acordo com as regras estabelecidas por Ele. A vitória não depende apenas de Deus e não depende apenas de nós, mas depende da nossa atitude em lutar com Deus, seguindo as normas estabelecidas por Ele mesmo, estabelecida por Ele mesmo, e usando as armas adequadas.